Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Então, irmãos, nós estamos pregando na série Vença os conflitos da alma. Então, hoje, pela manhã, domingo passado à noite, fizemos a introdução, onde nós falamos naquela introdução sobre essa necessidade de refletirmos sobre isso, e que todos os homens, todos nós, todos os seres humanos têm conflitos na alma. Hoje de manhã nós começamos a falar sobre vencendo a decepção. A decepção é uma grande ferida na alma. Muitas pessoas estão vivendo em conflito de alma por causa da decepção, enfrentaram decepções da vida. E aí nós falamos sobre José, um homem da Bíblia que teve muitas decepções, mas que jamais deixou que esse sentimento o dominasse. Quem o dominava era o Senhor. Era uma vida voltada para Deus. E hoje, à noite, nós vamos falar agora sobre vença a rejeição. Então, abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 11. E se você quiser acompanhar aqui pelo telão, nós vamos acompanhar essa leitura pelo telão. Então, vamos falar juntos. Juízes 11, 9 a 11. Vamos lá? Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e se o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi aos líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esse texto de Juízes que nós lemos, eu quero colocar no contexto como isso aconteceu. Jefté era filho de um homem poderoso. Ele era filho de um homem influente. Ele era um filho de uma família influente. E Jefté, pai de Jefté, ele teve um caso com uma prostituta. E desse relacionamento com essa prostituta, nasceu Jefté. Então, o texto anterior, eu quero ler esse texto também. Eu pensei que tivesse colocado esse texto todo no telão, mas não tinha. Então, eu vou ler aqui. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém, filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos. Quando os filhos dela eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdará coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Onde é que ele se estabeleceu? Tobi. Primeiro ele foge e vai se estabelecer em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e andava com ele. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade, os líderes de Gileade, foram buscar Jefté em Tobi. Eles disseram: vem e ser o nosso comandante para que combatamos com os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: acaso não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Ou seja, quando ele foi expulso por ser filho de uma prostituta por seus irmãos, a própria liderança também concordou com aquele ato de rejeição. Ele está se dirigindo aqui não à família dele apenas, está se dirigindo aos líderes, não é? E eles disseram:
os anciãos de Gileade lhe responderam: nós te procuramos agora para que venhas conosco, combate os amonitas, e sejas o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, conforme nós vimos: se me levares de volta para combater os amonitas e o Senhor entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciãos de Gileade respondeu a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós que faremos o que disseste. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez chefe e comandante de todos. Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor. Rejeição não é fácil, irmãos. O caso de Jefté, ele foi rejeitado por ser um filho bastardo, por estar numa família onde ele era fruto de uma relação extraconjugal do pai com uma prostituta. E chegou um determinado momento que os meio-irmãos dele engoliram essa situação, foram engolidos, mas chegou um tempo que eles disseram: olha, nós não queremos dividir a nossa herança com você, não. Você aqui é rejeitado por nós não queremos você aqui, nós não queremos você. Você vai embora. E o texto bíblico diz que Jefté, sentindo-se rejeitado, por essa rejeição, ele fugiu. A primeira coisa que ele fez, ele fugiu. E quando fugiu, ele foi parar em Tobi. Estou guardando bem, assim como eu falei da caverna semana passada, eu quero falar sobre Tobi daqui a pouco, para onde as rejeições acabam nos empurrando. E lá em Tobi, o que acontece? Tinha um grupo de vagabundos, vadios, marginais, e esse pessoal se une nele, e ele se torna um bando da pesada, violento. E aí os amonitas invadem lá o povo de Deus, e então os líderes vão lá atrás dele, porque ele era um homem valente, ele era um homem bom de guerra. Ele falou: nós queremos você de volta. Ele fala: agora que vocês estão na pior, vocês estão me procurando, mas vocês me odiaram, e vocês me mandaram embora, me rejeitaram. Mas ele falou: olha, se eu for lá e vencer, eu quero ser chefe de vocês. E ele acabou se tornando, voltou e se fez realmente de fato chefe deles. Esse é o nosso texto. Esse é o texto da palavra de Deus que eu descrevi aqui para vocês. E hoje eu quero falar sobre a necessidade de rejeitar as rejeições. Nós precisamos rejeitar as rejeições em nossas vidas. E nós podemos rejeitar até aquelas rejeições intrauterinas. Por quê? Porque Deus jamais rejeita alguém. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou e nos salvou desde o nosso ventre, desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Então toda pessoa que confia no Senhor e tem a sua confiança firmada em Deus, ela tem como rejeitar as rejeições, confiando no Deus que acolhe. Então a rejeição, ela traz muitas dificuldades para a vida de uma pessoa, mas a palavra de Deus diz em Isaías 49:15: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, e de sorte que não se compadece do seu filho? Será que pode? Hoje nós diríamos, talvez no tempo você diria, não pode. Hoje nós diríamos, pode. Mas, mesmo que esqueça, diz ele, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, todavia eu não esquecerei. Eu jamais esquecerei de ti. A rejeição é sentir-se não querido. Todo ser humano também passa pela experiência da rejeição, nem que seja num nível maior ou num nível menor. Quantas vezes você foi rejeitada no seu grupo porque estava com o peso um pouquinho acima do normal? Quantas vezes você foi rejeitado pelo teu grupo lá da escola
por causa da marca do seu tênis. A marca é muito fraquinha para andar com eles. Porque hoje muitas pessoas são rejeitadas, não pelo que elas são, mas são rejeitadas pelo que não têm. E a rejeição consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, preterido, discriminado, descartado, humilhado. É aquela sensação de abandono. É você sentir-se abandonado. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Discriminado, preterido, não amado, não querido, não aceito, humilhado. A rejeição, o sentimento de rejeição, também faz com que a pessoa não consiga se ver como Deus deseja que ela se veja. Esse que é o grande, presta atenção, esse que é o grande, o grande segredo para você vencer seus conflitos emocionais, seus conflitos na alma. É que as feridas na alma, elas vão corroendo a nossa alma, e a gente acaba não se vendo como Deus nos vê. E a gente é aquela irmã que está hoje aqui e que foi maltratada, humilhada por um marido, mas ela só consegue se ver como o marido a via. Ela não consegue mais se ver como Deus a vê. É aquele filho que foi abandonado pelos pais, maltratado, e ele não, essa ferida na alma foi lá, feriu tanto por dentro que ele não consegue mais se ver como Deus o vê, mas ele se vê como os pais o veem. Então, o grande segredo para você vencer os conflitos da alma é você encarnar isso pela fé. Como é que Deus me vê? Agora preste atenção. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Fala para mim aí alguns atributos de Deus. Soberano Senhor. Quem é Deus mais aí? Hein? Misericordioso. Quem mais? Fala alguma coisa forte sobre Deus aí. Amoroso. Mais quem? Hein? Justo juiz. Mais quem? Fiel. Mais quem? Pai. Mais o quê? Perdoador. Mais quem? Único e eterno. Mais quem? Você acha que uma pessoa com esses atributos aí não é muito mais importante do que ele pensa a seu respeito? O que o Todo-Poderoso do Universo pensa a meu respeito vale mais do que qualquer outra pessoa. O que o Senhor dos céus e da terra pensa sobre mim vale mais do que qualquer outra pessoa. Então, para a gente resgatar algumas coisas na nossa vida, nós só precisamos resgatar isso também. Como é que Deus me vê? E como é que Deus está me vendo? O texto diz que ainda que todos me abandonem, Deus não me abandona. É aquele que não se esquece de mim, é aquele que está sempre ao meu lado. Ainda que ninguém ligue para você, Deus tem um tratamento todo especial com você. Deus deseja que você o vê como Ele. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que Ele permitiu que o seu próprio filho, Ele deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. A gente torna isso uma coisa muito corriqueira. Sabe que uma coisa terrível que acontece na vida de um crente é quando a gente torna muito corriqueiro as coisas sagradas e maravilhosas que Deus fez e faz. E a gente fala assim, que Deus deu o seu filho por nós, uma coisa muito corriqueira, uma coisa, às vezes, com caráter até banal. Gente, Ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele que estava na glória celestial para morrer por mim, para morrer por você. Nós somos muito importantes para Ele.
destruído, mas Deus ainda não o destruiu por nós, porque Ele nos ama, e Ele quer que muitos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Então, quando temos a convicção no nosso coração que somos aceitos por Deus, as coisas começam a mudar. Então, eu ainda estou na introdução, mas eu já quero na introdução deixar isso bem claro, que não tem muito segredo, é simples. Então, nós precisamos fugir de uma vida dominada por qualquer sentimento que desvie a gente, que nos desvie daquilo que Deus quer fazer por nós. Por que nós temos que pregar sobre esse assunto? Irmãos, eu vou repetir essa frase aqui durante esse mês. Meus irmãos, tem muita gente que não está experimentando o que Deus tem para ela, a vida que Deus tem para ela. Não é porque não é crente, não é porque está no pecado, não é porque não lê a Bíblia, não é porque não tem condição de salvação, é porque está alimentando muitas feridas na alma, é porque está sendo derrotado na alma, está sendo derrotado pelos conflitos da alma. É um crente joia, tem vida devocional, evangeliza, mas é um homem que busca Deus, mas ainda não está deixando as feridas da alma serem tratadas. Tem que deixar. E se a tua ferida é a rejeição, se você ainda guarda alguma coisa por causa de rejeição, você precisa fugir disso. Fugir de tudo aquilo que está tirando você do que Deus tem para você. O que deve dominar a vida de um cristão não são os traumas da vida passada. O que tem que dominar a vida de um cristão não são os conflitos da alma. Um crente tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, governado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, que é Deus. Outra coisa que a gente esquece é que o Espírito Santo habita em nós. Ele é uma pessoa e ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é Deus. E onde quer que um crente esteja, o Deus poderoso está com ele, pelo Espírito Santo que nele habita. Nós não usufruímos da presença poderosa do Espírito Santo dentro de nós. E aí a gente vai deixando as feridas se acumulando. E a rejeição, muitas vezes, ela começa quando pode ter sido o seu caso, ou acontece com muita gente ainda quando ela está no útero da mãe. Pastor Marcelo Aguiar, no livro Cura pela Palavra, ele conta a história de uma menina, de um nenenzinho que nasceu, e o nenenzinho só vivia chorando. Aquela criança começou a perder peso, aquela criança estava sempre sofrendo, mas quando a mãe descobriu que estava grávida, a mãe rejeitou aquela criança porque ela não queria ter ficado grávida. E ela guardou dentro do coração dela essa ferida, guardou aquele conflito, não soube lidar com isso, e aquele neném, quando nasceu, então aquela criança tinha dificuldades de se alimentar, tinha dificuldade de mamar, chorava muito. Aquela criança tinha muitos problemas, como eu disse para vocês, a criança não dormia direito, era uma criança que estava sempre irritada, chorando, um bebezinho, mas irritada e chorando. E aquela mulher foi a muitos pediatras com o filho, era uma crente em Jesus, era uma crente. E aí então, ela não tinha um médico, chamou aquela mãe, dos muitos que ela já tinha ido, o médico chamou aquela mãe e disse: mãe, preciso que você seja bem honesta comigo, a senhora desejou ter essa menina? E ela disse: não, eu desejei. Disse: então a sua filhinha não tem nenhum problema físico,
porque a sua filhinha precisa se sentir amada, porque ela não se sentiu amada no seu ventre. Ela não se sentia amada, ao contrário, ela se sentia rejeitada. A senhora está rejeitando sua filha, por isso que ela recusa viver. Sabe esse choro? Sabe essa criança não querer mamar? Sabe essa criança não dormir direito? Essa criança está se recusando a viver. E se a senhora quer que essa criança não consiga se recusando a viver, ela não precisa de médico. Ela só precisa de muito amor e total aceitação. E foi aquilo ali que foi difícil a mãe ouvir. Foi duro para a mãe ouvir. Essa mãe ouviu. E aquilo ali curou aquela criança. Quando ela começou a receber amor. Então a rejeição, ela pode acontecer de muitas maneiras, que eu tenho falado aqui. Da namorada, aquela garota que você era apaixonadão por ela, e você se sente rejeitado porque ela nunca te deu bola. Marido, da esposa, do esposo, dos filhos, do patrão, dos colegas de trabalho. Jefté foi rejeitado pelos irmãos. A rejeição dele foi dentro da família. E a rejeição é uma ferida que precisa ser sarada. Ela produz tristeza. Ninguém é feliz com o sentimento de rejeição armazenado na alma. Ninguém. Hoje de manhã eu falei uma coisa, que as feridas na alma, o crente não saber viver com os conflitos na alma, tem sido um mau testemunho. Como é que a gente vai influenciar o mundo para Cristo se a gente é acabrunhado, se a gente é triste, se a gente é amargurado, se aquele colega de trabalho lá diz assim sobre você: você viu fulano? Mas que pessoa mais amargurada, que pessoa azeda. Tem crente que é azedo. Mas por que é azedo? Porque está lá, não está sabendo lidar com a ferida na alma. A rejeição, ela gera insegurança, frustração, e uma das coisas principais, revolta. Foi o caso de Jefté. A rejeição gerou nele uma revolta tão grande que ele saiu, fugiu de casa, foi para um lugar deserto e se tornou bandido. Tá bom? Você pensa que você vê muita gente revoltada na vida aí, quando você começa a investigar a história dela, às vezes tem rejeição por trás dessa história. E foi isso que aconteceu com o Jefté, não é? Então não há como mensurar a dor de uma pessoa rejeitada. E os problemas na alma, eles são maiores quando quem cria ferida na tua alma é a pessoa que está quanto mais próximo de você, maior é a dor, maior é a ferida. Então, nós precisamos lidar com esse assunto. E esse assunto requer de nós uma compreensão da palavra de Deus, requer fé para nós tratarmos isso à luz da palavra de Deus. Salmos 27, 10, eu acho que esse versículo será colocado aqui, essa declaração de Davi, ele diz como? Vocês podem repetir para mim? Ainda você pode botar nesse versículo aí a pessoa que você quiser. Você pode botar assim: ainda que o meu marido tenha me abandonado, o Senhor me acolherá. Ainda que a minha namorada tenha me abandonado, Deus me acolherá. Ainda que minha mãe tenha me abandonado, Deus me acolherá. É isso que está dizendo. Você tem que entender isso, e você precisa crer nisso. Reconhecer o amor de Deus, pedir forças. É muito difícil reconhecer o amor de Deus, por exemplo, quando você não teve amor na família, mas não é impossível. É algo que pela fé vai vencer.
nós precisamos tratar esse assunto à luz da Bíblia, na palavra de Deus, e se for necessário, a gente tem que procurar uma terapia mesmo. Mas a prioridade é a palavra de Deus. Terapia sem palavra de Deus não vai te ajudar, mas não vai te curar não. Vai te abençoar. Mas você quer ficar curado mesmo? Precisa de terapia? Terapia e Bíblia. Mas nunca esqueça que o maior poder libertador está na palavra de Deus. E essa palavra de Deus nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Meus irmãos, a palavra de Deus tem poder libertador. Então, Jefté, vamos voltar mais para o nosso querido Jefté, mas esses assuntos, assim, a gente tem que primeiro fazer essa introdução maior para a gente se contextualizar o que acontece, o que ele pode fazer nas nossas vidas. Versículo 1. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Eu, quando li esse versículo, eu imediatamente me reportei a Naamã. Se lembra? Exatamente da mesma maneira que a Bíblia diz lá, que Naamã era um homem poderoso, chefe do exército do rei da Síria, porém era leproso. Eu gosto muito dos poréns da Bíblia. Sabe por quê? Porque todos nós temos os nossos poréns. Todos nós. E nem sempre sabemos lidar com os nossos poréns. E assim esse homem tinha o seu porém. Qual era o seu porém? Jefté, gileadita, um homem valente. Porém, era filho de uma prostituta. E morava com o pai, esse pai com a mãe dos outros filhos. Não morava com a mãe. E esse homem tão marcado, Jefté, tinha o seu porém, e assim, na situação que ele estava, ele não tinha, querendo ou não, por mais que você fuja dos teus poréns, um dia teus poréns vão te confrontar. Antônio, aluno da escola dominical, líder de célula, discipulador, porém mentiroso. Um dia você vai ter que se enfrentar com essa mentira. Joaquim, tem um Joaquim de Floriano, vou dar outro nome. É difícil você cantar o nome, né? Manuel, está sempre do ladinho da esposa na igreja, não perde a reunião do Ministério da Família, porém espancador em casa. Um dia Deus vai te encarar com esse negócio. Chegou a hora de Jefté se encontrar com o seu problema. E talvez quando você se enfrentou com o seu problema, quando você encarou com o seu problema, aconteceu que você pode ser confrontado com o seu problema, e quando você foi confrontado com o seu problema, você recebeu perdão, você recebeu carinho, você recebeu acolhimento, mas pode acontecer com o Jefté. Ele viveu a vida toda, talvez ali na dele, eu sou filho de uma prostituta, está tudo bem aqui, está tudo legal aqui, eu participo na mesa e tal, né? Mas agora chegou a hora que as pessoas chegam, só que aí o tratamento com ele não foi legal. Em vez de acolher, dizer, não, rapaz, você não tem culpa do teu passado, você não pediu para nascer. Os irmãos podiam dizer, olha, cara, você não escolhe quem você vai nascer, não. Você nasceu numa prostituta, mas a culpa não é sua. Tem coisas na vida que você não tem culpa que nasceu. Você não tem culpa do erro do teu pai. Tu não tem culpa do teu pai arrumar uma outra mulher na rua, uma garota de programa, ou uma amante dessa mãe surgiu um relacionamento. Você não tem culpa. Mas ali houve aquela rejeição. E Jefté, então, ele começou a ter que encarar uma coisa que ele não teve culpa.
Alguns chamam isso de acesso natural. É aquela situação decorrente de coisas que você não foi escolha sua. Por exemplo, quem sabe você foi rejeitado por causa da cor da sua pele. No futebol, por exemplo, lá pelo início, quando o futebol foi implantado no Brasil, jogador de futebol não podia ser negro. Era só para a elite. Um dia um time precisava de ganhar um jogo e tinha um negro que jogava muita bola. Sabe o que eles fizeram? Encheram o jogador de pó de arroz para ele ficar branco. Imagina como é que esse camarada se sentiu tendo que jogar de pó de arroz porque era preto, porque era negro, melhor dizendo. Mas você não tem culpa dessa rejeição, você não tem culpa, você não errou. Porque isso não é erro, isso é bênção. Você pode ter sido rejeitado pela sua etnia, pelo tipo de pai ou mãe que você tem. Você escolheu que pais você queria ter? Teve. A outra situação não, que são escolhas, nós mesmos pagamos pelas nossas escolhas, né? Decisões equivocadas, caminhos tortuosos. E também aquelas coisas que acontecem e provocadas por nós mesmos, e quando nós nos lembramos dessas coisas, nós sentimos muitas dores. E há situações na vida que elas nos são impostas, são marcas deixadas por algo que te impuseram, como os irmãos de Jefté fizeram. Ele não era culpado, mas agora eles vão deixar uma marca na vida dele. Você está rejeitado, pode sair da nossa cara, porque nós não queremos dividir a herança com você. Então, meus irmãos, meus amigos evangélicos que estão aqui, você pode carregar marcas profundas dependendo da ação que você vai tomar na sua vida. As marcas na vida da gente, eu tenho mais tarde um outro sermão, nós vamos falar sobre isso, mas eu já vou adiantar alguma coisinha, onde o autor fala assim, que você pode transformar as suas cicatrizes em estrelas. Todo mundo tem cicatriz. Aquelas marcas de coisa que curaram, não são mais feridas, mas todo mundo tem cicatrizes, e essas marcas, você pode fazer que elas se transformem em estrelas. Vai depender de você, da sua atitude. Não é? Aí versículo 2. Jefté, versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela eram grandes, expulsaram Jefté e disseram: não herdará coisa alguma na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então, ó, Jefté já tinha sido rejeitado no ventre da mãe, porque com certeza aquele pai dele, que era uma pessoa poderosa, o Gileade, ficou numa situação difícil, e ele ali no ventre da mãe já foi rejeitado. Agora, o rapaz é rejeitado pela própria família. Ele sofre essa rejeição. Ele é expulso. Então, além de ser rejeitado no ventre da mãe, também é rejeitado já o rapaz. Ele é escorraçado de casa. Os irmãos expulsam de casa. E aí, na vida de Jefté, vem as consequências. O que acontece? O versículo 3 diz o quê? Então fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a ele e o seguia. Presta atenção. Ele foi para Tobi. Que lugar é esse chamado Tobi? Era um lugar deserto. Era um lugar árido. Era um lugar selvagem. Era um lugar solitário. Presta atenção. Presta atenção, olha para mim. Não deixe os conflitos na alma levar você para a solidão, para a aridez, para o deserto, para um lugar selvagem. Isso que aconteceu com Jefté muitas vezes acontece conosco.
quando nós enfrentamos uma ferida na alma, parece que a gente vai escolher um lugar tal qual nossa alma está. Muitas vezes nós agimos assim, nós procuramos um lugar tal qual nossa alma está. A alma está triste, procura um lugar triste. Quando é conflito na alma, e principalmente rejeição. Eu estou com a alma revoltada, eu procuro ficar com meio de gente revoltada. Eu estou com vontade de esganar, de bater, de matar, eu vou me juntar a gente que é violenta, que é revoltada. Eu estou com sentimento ruim aqui dentro, eu vou me juntar com gente que tem sentimento ruim. Então, a gente precisa vencer esses sentimentos na nossa alma, porque assim como Jefté foi empurrado para um lugar terrível, nós também podemos levar nossa vida. Assim como Elias foi parar dentro da caverna, Jefté foi parar no deserto, onde não havia nada, era solidão, era um lugar que não tinha frutos, era um lugar onde não tinha floresta, era um lugar que não era um lugar que não havia verdor, só havia aridez. Era um lugar triste. Não deixe as rejeições que você enfrenta na vida te levar para esses lugares. Busca Deus, esse Deus que te ama, esse Deus que diz: eu te acolho, ainda que todos te rejeitem, eu te acolherei. Mas por que ele fez isso? Provavelmente, quando estourou aquela situação, ele mesmo se auto-rejeitou. E aí, mas complica mais ainda quando você tem a sua auto-rejeição. Pastor, por que o senhor está chegando a essa conclusão que ele se auto-rejeitou? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: os irmãos dele expulsaram ele de casa. Ele precisava se unir a bandidos? Ele precisava se unir a gente revoltada? Ele precisava se unir a gente maldosa? Por que ele se uniu? Porque ele mesmo se rejeitou. Quando você gosta de você e quando você não se rejeita, tu quer se juntar com gente boa ou com gente ruim? Ele está pensando o quê? Eu me amo. Não, eu estou longe. Não quero saber desse povo não. Lá só tem coisa complicada. Eu acho assim interessante que às vezes algumas pessoas fazem algumas coisas e fazem questão que a gente saiba, mas elas pensam que estão, às vezes até, no caso de igreja, pastor, às vezes elas pensam até que estão nos machucando. Não, elas estão machucando a si própria. Quando você vê um crente colocar uma foto na internet, falei pela internet hoje de manhã, que hoje nós vivemos um tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu falo com todo amor por você, muito cuidado, porque você pode expressar nas redes sociais tua mágoa, tua tristeza, teu coração ferido, tua alma ferida, teu sentimento de rejeição. Isso é mau testemunho. Não esqueça que quem lê tuas mensagens na internet não é só crente maduro, não é só gente madura. Lê tuas mensagens na internet, gente fraca na fé, gente que lê alguma coisa que você está escrevendo ali e pode desanimar na batalha. E muitas coisas que as pessoas colocam lá, lugares que estão frequentando, como se tivesse tal nada, só está dizendo o quanto não está se amando, o quanto não está se rejeitando, como fez esse Jefté. Ele foi se unir a gente que não devia se unir. Ele foi se unir a vadios. É auto-rejeição isso, gente. Ele encarnou isso. Ele se auto-rejeitou. E muitas vezes nós cometemos algumas coisas porque nós estamos nos auto-rejeitando. Meu irmão, meu querido, eu, pastor, e cada líder de igreja aqui, cada membro dessa igreja, cada uma pessoa dessa igreja, como ser humano, nós falhamos. Nós podemos cometer uma atitude com você que
cheira a rejeição no teu coração. Mas, por favor, se algum dia eu fizer isso com você, ou algum irmão aqui fizer isso com você, deixa só a gente te rejeitar, não se auto-rejeite. Para que esse erro nosso não empurre você para mais longe ainda. Não deixa isso acontecer. Minha irmã, você que está me ouvindo aqui, alguém te rejeitou, mas não se auto-rejeite. Porque as consequências dessa pessoa ter te rejeitado, de você se auto-rejeitar, você vai mais para o fundo do poço do que deveria ir, do que poderia ir. As consequências serão terríveis, irmãos. Jefité não precisava assumir a bandidos. Entende? Então, não precisa frequentar alguns lugares que a gente às vezes frequenta, com uma atitude que expressa a nossa auto-rejeição. Se nós nos deixarmos vencer pelos conflitos da alma, eles nos levarão para lugares e nos colocarão em contato com pessoas que nós jamais imaginaríamos que um dia iríamos frequentar aquele lugar e ter comunhão com aquelas pessoas. Jefité. É como se Jefité dissesse assim: eu vou ficar aqui nesse lugar mesmo. É no mesmo dessa gente que eu vou andar, porque eu estou deprimido, eu estou revoltado com o que aquela família fez comigo, eu estou revoltado com o que os meus irmãos fizeram. Estava se auto-rejeitando. Agora, a culpa dele estar onde está não era mais dos irmãos, era dele. No passado, muita gente brincou comigo. Eu fui lanchar com alguns aqui, mas fizeram hora comigo o tempo todo, irmãos. Primeiro, cada um termo que eu troquei, que eu não vou repetir, claro. E segundo, porque eles ficaram, nossa, tá vendo? O erro é seu. Eu vou repetir. E aí vocês podem brincar de novo, não tem problema. Jefité, a culpa de Jefité estar onde estava não era dos irmãos dele. Ele é que não soube lidar com a injustiça. Ele podia procurar ajuda em outro lugar. Por que ele foi parar no meio do mesmo tipo de batismo? Mas a nossa tendência é estarmos onde não deveríamos estar, ainda ficamos julgando a culpa dos outros. Não é? E aí o que você precisa? Você precisa, quando nós estamos, outra situação que eu quero dizer para você, às vezes o sentimento de rejeição leva a pessoa a querer mostrar seu valor a qualquer preço. Agora aqui no meio desses bandidos eu sou tal, eu agora sou o chefão desses bandidos aqui. A qualquer preço a pessoa quer mostrar seu valor. Quantas pessoas que são rejeitadas por um namorado, menina que é rejeitada por um namorado, aí muda completamente, passa a usar uma roupa sensual, não sei o que, começa agora, ela namora uma que hoje, outra mulher, eu sou a tal. Isso só para mostrar quanto ela tem rejeição, o quanto aquela rejeição fez na alma dela, porque aquele namorado rejeitou, agora ela está agindo dessa forma. Já viu isso? Às vezes a gente faz isso, irmãos. A gente quer mostrar o nosso valor a qualquer preço. No caso aqui de Jefité, presta atenção, ele queria mostrar o seu valor, e na atitude que ele vai querer mostrar o seu valor, não importa que a pessoa esteja usando, contanto que tem medo dele. E acontece na nossa vida assim. Não importa se esses caras vão me amar, mas eu vou dominá-los e eles vão ter medo de mim. Se eu assim tem medo, para mim não tem valor, não tem problema não. O importante é eles me darem valor. Você coloca receber valor acima de tudo na tua vida e sai fazendo um monte de coisa que não deveria. Tem gente que se torna violento para mostrar seu valor. Tem gente que se envolve com moças, com rapazes, com mulheres, com homens, não por amor, não por um propósito, mas para mostrar seu valor, porque um dia foi rejeitado. Não faça isso. Não faça isso. Como é que foi a mudança de Jefité? Como é que ele mudou?
Sabe por que ele lutou? Porque Deus tinha outros propósitos para ele. Deus tinha outros propósitos. Ele estava lá naquele deserto, mas os líderes foram lá, os anciãos de Israel foram lá para o Jefté. Seguinte, rapaz, você é em teu lugar, não. Você é valente, você é guerreiro, você é um valente de Deus, rapaz. Você não é valente do diabo, não. Você é valente de Deus. O que você está fazendo aí? Teu lugar não é esse deserto, teu lugar não é só. Você é valente, camarada. Vamos lá. Os amonitas invadiram nossa terra, mas foi de você. Nós não podemos com ele, mas você pode nos ajudar. E aí, ele, claro, na situação ainda não estava curado. Na situação que ele estava, ele ainda negocia ali, mas vocês vão me fazer chefe. Porque ele não estava ainda curado, mas começa o processo dele. Começa o processo quando Deus, aqueles homens ali eram homens de Deus. Aqueles líderes eram homens que Deus usou. Assim como Deus pode usar muita gente na nossa vida para ir lá e dizer: rapaz, sai de onde você está. Rapaz, não fica aí não, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você é bênção. Não deixa essa ferida te machucar mais ainda. Não deixa essa ferida te destruir mais ainda. Não deixa esse sentimento de destruir. Acaba com esse conflito na alma. Sai desse deserto. Larga essas más companhias. E vamos guerrear em nome de Deus. Vamos lutar contra os inimigos de Deus. Ele vai ali. Sai daquele lugar para enfrentar os inimigos de Deus. E ele era um grande guerreiro. Então, ele teve uma mudança completa, radical, quando ele se une aos anciãos de Israel e vai lá lutar pelo povo de Deus e lutar por Deus. Deus é aquele que pode quebrar qualquer opressão humana. Deus pode jogar por terra previsões. Deus pode jogar por terra diagnósticos, prognósticos, expectativas e profecias humanas, profetadas humanas. Deus pode jogar tudo isso por terra. Tudo que aqueles irmãos falaram para ele foram situações que estavam arrebentando com a vida dele, mas o Senhor rasgou o veredito daquela família. Deus rasgou o diagnóstico daquela família. Deus disse: Jefté, vou reescrever a tua história, vem lutar com os amigos. Quem sabe você entrou hoje aqui e Deus quer fazer uma nova história. Jefté, de bandoleiro a líder, a um juiz. Quem sabe você entrou hoje aqui e Deus quer entrar na sua história para mudar a sua história. Quem sabe você entrou hoje aqui e Deus quer dizer assim: ó, não importa o que os outros fizeram com você, importa o que você fez com os outros fizeram com você. Isso é uma frase de um pensamento de Jean Paul Sartre. Não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com os que os outros fizeram de você. Isso que importa. Deus está dizendo para você: ó, agora vem que eu te acolho, eu te recebo, eu saio da posição de vítima para uma posição de agente. Não fica aí dando uma de vítima. Vamos lá, vamos agir. Tá? Chega de ser vítima desse deserto, Jefté. Vamos lá lutar, vamos à luta. E aí Deus hoje está dizendo para você: olha, Jesus também foi rejeitado. Isaías 53 fala da maneira como Jesus seria rejeitado, e lá no Novo Testamento a gente vai ver a rejeição que Jesus enfrentou. Jesus sofreu todo tipo de rejeição, mas Jesus não deixou, ele venceu sobre tudo. Ele não deixou que nada o tirasse do plano de Deus para ele. Não deixa nenhuma conflito na alma te tirar do plano de Deus para você. Ele foi rejeitado, mas ele ficou firme. E esses
Jesus, é esse Jesus que hoje está dizendo que eu posso te ajudar. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso curar a sua ferida. O Jefté abriu o coração. E diz o versículo 11: assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o fez comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor. Ele saiu de onde estava. Jefté saiu e foi. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você aqui: você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Jefté saiu de onde estava e foi. Você precisa sair de onde está e sair daqui com Jesus. Sair daqui com Jesus, que venceu todo tipo de rejeição e pode dar vitória a você sobre todo tipo de rejeição que você tenha sofrido na vida. Jesus, Ele está aqui, quer falar ao teu coração. E você hoje precisa sair com Deus da sua vida, na convicção de que qualquer um que te rejeitar, seja de onde for, não importa. O que importa é que Deus jamais te rejeitará. Deus jamais te abandonará. Deus, você se concentrando no valor que você tem para Deus, você vai sair daqui disposto a lutar. Você tem que sair daqui não permitindo que os sonhos e projetos de Deus para a sua vida sejam jogados por lixo, sejam levados pelo vento. Deus quer que você se levante. Saia daí, Jefté. Saia do lugar onde a rejeição te levou. Vamos voltar, vamos lutar e vencer. Deus está dizendo: levante, conquiste sua vitória, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Qualquer sentimento que tente paralisar você não é nada diante do poder do Deus Altíssimo. Qualquer sentimento que você tem aí no teu coração, na tua alma, que está tentando parar você, não é nada diante do poder do Deus Altíssimo. Levante-se. Você pode dizer com toda a certeza da sua alma: tudo posso em Cristo que me fortalece. Levante-se. Você entrou aqui com a alma ferida. Deus está dizendo para você: levante-se. Você reconhece que essa ferida na alma tem tirado você do que Deus realmente tem para você? Levante-se. Faça como Deus usou aqueles homens para fazer com Jefté. Jefté, levante-se, Jefté, saia daí, vamos lutar, vamos conquistar, vamos vencer, vamos avançar. Levante-se, Jefté. E hoje Jesus está dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, marcados, feridos, sobrecarregados, que eu vos aliviei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou manso e meu jugo é suave e leve. Eu sou manso e leve. Deus está convidando você nessa noite a ser um vitorioso sobre os conflitos da sua alma. Eu quero convidar você para levantar-se também. Dizer: olha, esse negócio não me derrota mais. Esse sentimento não me derrota mais, não. Porque ainda que todos me abandonem e me rejeitem, Deus jamais. Ele me acolhe, e é nos braços dele que eu quero me entregar nessa noite. É aos pés dele que eu quero me atirar nesta noite. Quem vai ser a primeira pessoa a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: eu quero me apropriar do que Deus tem para mim, eu tomo essa decisão de vencer
as feridas da minha alma. Quem será a primeira pessoa? Serve o seu lugar. Pode vir. Quem será a segunda pessoa? Deixa o seu lugar. Pode vir. Quem será a terceira pessoa? Deixe seu lugar e venha. Quem será a próxima pessoa? Deus te abençoe. Deus abençoe. Quem será a próxima pessoa que diz: feridas na minha alma não vão me derrotar. Eu preciso sair do deserto. Eu preciso sair dos meus toques. Eu preciso ir lá para junto com o povo de Deus está lutando, batalhando contra o mal. Quem mais? Sai do seu lugar e venha. Não pense em outro não, pense em você. Não pense que essa mensagem é para outro não, para você. Se Deus está falando a você, vem, Deus abençoe. Quem mais vem? Pode sair comigo. Levante do seu lugar e vem. Quem será o próximo? Deus abençoe. Pode vir. Quem lá na galeria mais vai descer, pode vir. Venha. Pode vir. Deus abençoe. Quem será a próxima pessoa a vir? O maior ato de rejeição que Jesus sofreu foi a cruz. Mas o maior ato de rejeição foi o maior ato de vitória. Foi ali com aquela morte na cruz que Jesus conquistou a salvação das nossas almas. É esse Jesus que pode te ajudar. Nós vamos orar. Feche teus olhos onde você está. Ore a Deus. Converse com Deus. Os irmãos que vieram aqui para orar, ore pelas pessoas que estão aqui. Ore por você, pela sua família. Pede o Espírito Santo para revelar a você se você tem algum problema com rejeição. Às vezes você empurrou para o teu inconsciente, você não está nem se lembrando, mas peça agora o Espírito Santo para te lembrar. Se tem alguma ferida na alma que está atrapalhando a tua vida, mas você não está conseguindo enxergar, diz Espírito Santo, revela, Espírito Santo. Ele vai te revelar. E você vai orar por isso, pedindo vitória, levantando-se sobre isso, vencendo sobre isso. Porque Jesus já conquistou para você. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, inclusive as enfermidades de alma, que podem ser tratadas por Ele. Ele pode nos libertar de tudo isso. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado porque o Senhor está aqui agindo em nosso meio. Muito obrigado porque cada irmão, cada irmã que está aqui à frente tomando essa decisão, eles estão se levantando de uma forma muito especial, para que nenhuma ferida na alma nos desvie dos propósitos do Senhor para eles. Cada pessoa dessa que está aqui na frente, eles querem ser as pessoas que o Senhor quer que eles sejam. Eles estão aqui na frente dizendo que eles querem não ser aquilo que disseram que eles eram, mas eles querem ser aquilo que o Senhor diz que eles são. Eles querem caminhar livres na tua presença, e o Senhor já fez tudo por eles quando mandou Jesus na cruz. E Jesus já conquistou na cruz toda a nossa libertação, toda a nossa vitória, toda a nossa cura. Ora, Senhor, que cada um se aproprie de Jesus, e que em Cristo sejam mais do que vencedores. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.